Hoje eu vou ensinar vocês como anexar avaliações no Classroom. A gente vai utilizar de duas maneiras. A primeira, com o corpo e o cabeçalho do colégio no documento do Word, que você vai poder tanto disponibilizar para o aluno imprimir e responder à mão, e aí ele vai tirar a foto daquele arquivo e vai anexar novamente na plataforma, pode ser em formato de foto ou PDF, ou o aluno ele vai copiar o conteúdo, tanto a pergunta, tanto a resposta à mão, e vai fazer o mesmo processo de fotografar e anexar na plataforma. Por que essas duas maneiras? Eu não aconselho disponibilizar para os alunos entregarem as atividades digitadas, porque o mesmo pode dizer que não foi ele que anexou a atividade, não foi ele que fez a atividade, e a gente sabe que a prova é um documento, então ele vai estar assinado pelo aluno e ele também vai estar escrito com a letra do aluno. A segunda maneira é através do Forms, que é o formulário que eu vou ensinar para vocês hoje. Eu estou aqui com as minhas turmas já disponibilizadas. Eu vou entrar em uma dessas turmas para mostrar para vocês esse processo. Essa parte aqui, nós temos o mural, tá? Onde vão ter os avisos do colégio, os links com os horários de cada professor, seu dia semanal, vão ter os calendários, a comunicação toda do pedagógico vai ser através do mural. Então, peço que vocês não postem nada no mural. Na parte de atividades é onde a gente já vai postar os conteúdos e ele vai estar disponibilizado dessa maneira. Aqui nós podemos escolher entre atividades, atividade com teste, pergunta, material, reutilizar postagem e o tópico. As duas opções que a gente vai utilizar aqui é a atividade com teste ou material. O material é essa opção aqui que nós temos de colocar apenas os vídeos e os conteúdos, seja ele em PDF, PowerPoint, conforme vocês queiram disponibilizar para os alunos de vocês. As atividades é o que a gente vai criar agora. Para vocês colocarem a atividade, vocês têm que inserir um título e tem que inserir a descrição. Com ele, a pontuação, data de entrega e o tópico, que sempre vai ser o tópico da sua matéria. Então, vamos para as duas opções. A primeira que eu vou demonstrar aqui para vocês vai ser um arquivo do Word. Na verdade, eu falo do arquivo do Word, né? Porque a máscara, ela vem no Word editável para nós editarmos, mas para os alunos, vocês podem ver que eu disponibilizo em PDF. Então, tá aqui o arquivo em PDF, porque o aluno vai imprimir ou vai copiar as questões para responder à mão. E aí eu tenho o nome do aluno, o nome do professor, a turma, que pode ser médio ou pós-médio, e aí o tipo da avaliação. Aqui eu tenho as perguntas, que você pode estabelecer aí a quantidade de acordo com a sua especificação, desde que você deixe a pontuação bem clara para os alunos. Aqui no meu caso são 10 questões, eu não modifiquei nada além de alguma valendo mais ponto do que a outra, então deixei dessa maneira porque cada uma está valendo um ponto. Mas caso você vá colocar uma pontuação ou outra que tenha mais peso, o ideal é que você coloque a pontuação em todas as questões. A outra maneira que a gente tem de adicionar uma avaliação é através do formulário. Para isso, nós vamos colocar aí a opção de atividade com teste.
e ele vai criar automaticamente um formulário. Então, da mesma maneira, você vai disponibilizar aí, vai colocar o título e a descrição, e aí você vai abrir e configurar o seu formulário. Aqui, geralmente você vai colocar a avaliação da matéria, então avaliação de AutoCAD, ou teste de AutoCAD, ou prova de AutoCAD, conforme seja a sua avaliação. E aí nós vamos colocar na primeira questão o nome do aluno e a turma. A opção sempre marcada obrigatória. E aí, para essa opção, você vai deixar parágrafo ou resposta curta. Após isso, nós vamos fazer as configurações. A primeira opção a ser marcada é coletar endereço de e-mail. Depois, nós desmarcamos restringir e marcamos limitar a uma pessoa. Isso são as configurações que nós vamos fazer em geral. Na apresentação, nós vamos marcar a opção embaralhar para que os alunos consigam pegar as atividades onde as questões vão estar embaralhadas dependendo do momento que ele abrir. Então, elas nunca vão aparecer da mesma maneira para os alunos. Cada questão vai aparecer em ordem diferente, dependendo do aluno que abrir. Essa opção de criar teste a gente vai deixar marcada. Vamos marcar a opção posterior depois da revisão manual e desmarcar perguntas erradas e respostas corretas. Vamos deixar apenas os valores. Assim, os alunos não têm como passar as questões corretas uns para os outros. Assim que eu acrescento essas edições, me aparece mais um campo. Então, eu vou colocar o nome de atividade teste. E aqui vocês podem mudar também. Para adicionar as perguntas é bem fácil, é só você clicar nesse maisinho e aí você vai escolhendo o tipo de questão que você quer colocar. Múltipla escolha ou através de resposta curta ou parágrafo, que o aluno vai ter a opção de escrever. Não esqueça de marcar a opção obrigatória e é importante você sempre deixar a resposta-chave com a pontuação pela mesma situação do Word. Para caso você coloque uma pontuação maior do que a outra, você não é obrigado a colocar 10 questões, desde que você especifique a pontuação. Então, eu coloquei 5 questões e estou especificando que cada uma questão vale 2, eu não preciso colocar 10 questões. Eu vou fazer de acordo com a minha avaliação. Terminei aqui, concluo. E o teste vai ser automaticamente salvo aqui. Para as turmas da manhã, o importante é ressaltar que você vai ter que deixar a tua avaliação disponível para o dia da tua aula, no horário que a tua aula começa, até as 8 da noite. Então, vamos supor que eu coloco para segunda-feira, eu vou colocar com prazo até as 8 da noite. No tópico da minha matéria e vou programar para a hora da minha matéria. Então, vai ser dia 31, às 8 da manhã. E vou programar. Então, tá aqui a minha avaliação. Importante é ressaltar que o aluno ele só vai conseguir visualizar isso no horário da sua aula. Então, você pode fazer edições, tá? Pode editar o teu teste, a tua atividade, a tua descrição, e é só programar de novo. E a mesma coisa é para o teste. Caso haja algum problema,
você pode editar o seu teste. Então, caso tenha alguma questão errada ou você tenha esquecido de colocar alguma coisa, você aperta aqui na caneta. E se o aluno te sinalizar no horário da sua aula, você vai ter que estar disponível para que o aluno tire as dúvidas dele. Então, você dá aula 8 horas. Então, eu dou aula de 8 às 9. Eu vou ter que estar online de 8 às 9 no link da minha aula para que o aluno possa entrar caso ele tenha alguma dúvida. Caso o aluno ele entre em contato com você e diga que a avaliação está pedindo algum tipo de permissão, é só você olhar nas configurações de novo, se essa opção restringir, ela não está novamente selecionada, e aí você vai tirar e vai salvar. Para os alunos da noite, você tem que disponibilizar essa opção, né, de o aluno anexar um mês antes do término da tua matéria. Então, geralmente, a gente deixa a avaliação lá por um mês ou até mais, para que o aluno não tenha aquela situação de não ter conseguido anexar, ou estava sem computador, ou estava sem internet, porque na turma da manhã a gente tem várias avaliações. A gente tem trabalho, a gente tem teste, a gente tem prova, a gente tem segunda chamada, e noite e sábado, esse horário é mais corrido. Então, não temos esse prazo estendido. Por isso, requer que você coloque essa avaliação antecipadamente, avise aos alunos que a avaliação ela já está postada, que os alunos já podem fazer, e você vai dar o prazo final para ele anexar essas avaliações até o último dia da sua matéria. Você vai deixar bem claro que ele vai ter o prazo até o último dia da sua matéria para entregar todas as avaliações. No caso de noite e sábado, se você passar o teu teste como vários trabalhos, ele vai ter a oportunidade de entregar esses trabalhos até o último dia, ou um trabalho só, ou o teu próprio teste ou a tua própria prova no último dia da sua aula. E aí você vai poder explicar esse teste no decorrer das aulas, a tua prova no decorrer das aulas, conforme um aluno ou outro for perguntando, ou você pode tirar até o último dia da tua aula só para explicação dessas avaliações e retirada de dúvidas. Eu espero que todos tenham conseguido entender a explicação. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre a explicação desse conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo com o grupo que a gente tem de edificações ou pelo meu número privado, que caso eu não tenha explicado alguma coisa ou não tenha ficado algo entendido da maneira correta, eu posso fazer outro vídeo com outra explicação. Espero que todos tenham conseguido entender esse conteúdo e até a próxima.